Olá, peregrinas e peregrinos, como vocês estão? Gente, eu estava aqui refletindo esses dias, né, o quanto que fazer um caminho, no caso, como o caminho de São Francisco de Assis, lá na Itália, ou outro caminho, né, que seja o caminho de Santiago, lá na Espanha, ou o caminho da fé no Brasil, ou tantos outros que existem e que ainda podem ser explorados aí mundo afora. Mas fazendo uma analogia aí com o caminho de São Francisco, quanto que essa caminhada acaba nos aproximando ainda mais da própria mensagem do São Francisco de Assis. É uma, digamos assim, sincronicidade interessante a gente pensar que ao fazer o caminho dele, né, na terra dele, lá nas regiões onde ele viveu e onde ele passou, como um peregrino, uma peregrina, com as mochilas nas costas, né, a gente acaba precisando, né, ter uma vida simples, levar só o que é básico, só o que é essencial, e como que, né, eu acredito, né, observando assim, né, fazendo o caminho de São Francisco, que foi justamente, né, um ser humano, né, um santo que passou aqui na Terra para nos mostrar o quanto que muitas vezes, né, na maioria das vezes, digamos assim, a gente possui coisas que a gente não precisa, que tudo que na verdade a gente tem aqui é passageiro, né, aquelas reflexões que são profundas, mas que a gente esquece no nosso dia a dia, e que ao longo da peregrinação vem muito forte à tona, porque a gente acaba peregrinando com o simples, com o básico, né? E de uma maneira muito mágica, né? Nas terras no caso da Itália, a gente faz isso nas terras de São Francisco de Assis, no caminho dele, né? Passando ali por onde ele passou, por onde ele pregou. E essa mensagem, se a gente tem aí a sabedoria como peregrinos, né, de absorver, ela pode acabar mudando muito a nossa vida, fazendo com que a gente mude as perspectivas, né, de olhar para aquilo que a gente tem, para aquilo que a gente carrega na nossa própria caminhada e que às vezes não é necessário, né, tanto no nosso dia a dia prático, como também emocional, também de mental, de pensamentos, né, de coisas que não valem mais a pena a gente ter com a gente, que a gente vai carregando, que pesa na nossa vida, né. Aproveito para pedir que se você gosta aqui do canal, para você curtir o vídeo, se você gosta dessas mensagens, encaminhar para alguém que possa estar interessado em fazer a caminhada, de repente fazer um comentário, eu sempre fico muito feliz aí com a sua participação, ela é muito importante para o canal também, então obrigada desde já pela sua audiência, né. E, e é isso, né, gente? O São Francisco de Assis, ele era ele transmitia essa mensagem, né? A própria história dele, ele nasceu numa família de posses, né? O pai dele era um comerciante de tecidos, né? Então tinha muitos recursos. Ele cresceu na juventude dele tendo tudo do bom e do melhor, né? Ele participava de festas, ele gostava, né? Quando ele era mais jovem, dessa vida mais boêmia, hoje que a gente diria, né? Ele, enfim, tinha esse desejo de ser, inclusive, né, de acordo com as biografias que a gente lê, né, quando ele era na juventude, ele tinha o desejo de ser, né, um cavaleiro muito famoso, né, ou digamos assim, aplaudido, porque naquela época, né, era isso que trazia um status social, né, se hoje em dia, de repente, você ter, ou ser um empresário de sucesso, ter muito dinheiro, ou ser famoso, hoje em dia, ter muitos seguidores no Instagram, né, enfim, nas redes sociais, né, enfim, cada época tem aí o seu nível de comparação, né, para poder mostrar se essa pessoa é bem sucedida ou não, né, e no caso, né, o São Francisco, ele buscou um pouco isso também, então é bacana a gente olhar essa humanidade dele, né, que na verdade ele era um ser humano, foi um ser humano assim como todos nós, que passou por isso, né, passou por essa fase. Mas, em determinado momento na história dele, ele teve uma percepção, né, digamos, um momento assim de luz, de iluminação, que ele recebeu ali a mensagem, né, de Deus, né, no caso, como conta a história dele, relacionando que ele também, por viver na época medieval na Itália, né, obviamente ele tem toda essa mensagem toda relacionada também à questão da religião, do catolicismo, né, mas a gente não está falando aqui, eu não estou aqui em nenhum momento nesse vídeo falando também de uma maneira religiosa, né, longe disso, é que eu estou trazendo a história dele e envolve, né, então a mensagem que seja de Deus, ou a mensagem que seja do universo, da vida, hoje em dia, né, a gente pode receber mensagens de diversas maneiras e dar o nome a essa força superior, aquele nome que a gente faz sentido para nós, mas enfim, no caso dele, né, e de repente ele se transformou e ele abdicou de todos os seus bens, de tudo que ele tinha, de todas as suas posses,
Você sabe, a gente já parou para pensar como é que seria no dia de hoje um ser humano fazer isso? Né? É claro que a gente conhece pessoas que têm essa grande, né, abertura, mas são raras, né? Ainda mais numa sociedade capitalista que nos ensina a carregar um monte de coisa, a ter cada vez mais, né, roupas e bens e casas e automóveis e celular, smartphone. Então a gente vai acumulando, a gente vai precisando de tanta coisa na sociedade atual, né? E o que para mim é mais belo na história dele, que inspira tanto, é porque a gente pode pensar, mas naquela época era diferente, mas naquela época os valores eram outros, e naquela época, de repente, ter roupas de determinado tecido, ou ter acesso a determinados alimentos, até a um estilo de vida, casa, ele não tinha absolutamente nada no nome dele, ele abdicou de tudo, né? E ele foi considerado louco no começo por muitas pessoas, até pelo próprio pai dele, né? Que o pai dele, devido a saber, quando ele começou, o São Francisco, quando ele começou a demonstrar esse desapego, digamos assim, aos bens materiais, o pai dele ficou muito bravo com ele, o castigou, o prendeu, né, dentro da própria casa, não gostou nem um pouco, achou que o filho dele estava realmente enlouquecendo, né. Então, é muito forte essa mensagem dele, demonstra tanto assim a pureza da sua alma, né, o quanto que ele foi tocado por uma mensagem divina muito potente para poder abrir mão de tudo e viver só a essência da vida mesmo, né, gente? Então, a peregrinação, quando a gente pensa nisso, ela traz essa conexão com essa simplicidade, com o que realmente importa na vida, de uma maneira muito forte. Né, que é o básico, que é a gente estar vivo, que é a gente estar agradecendo, né, e o São Francisco, por exemplo, ele agradecia a natureza o tempo todo, ele, né, a gente sabe, universalmente conhecido, né, como que ele era próximo dos animais, da natureza, né, dos pássaros, e, né, eu recentemente li uma biografia dele escrita pelo historiador italiano Alessandro Barbero, e São Francisco conversava até com os gafanhotos, né? Então, assim, com as vespas, né? Ele conseguia ver beleza em todos os tipos de animais. E isso é muito, né? Mostra o quanto que ele era conectado com a grande essência da vida. Ele era um homem também muito intuitivo, né? Ele tinha percepções muito fortes, assim, sobre o que estava acontecendo ao redor, né? Justamente porque ele estava sempre muito em meditação, em conexão, né? Então, com ele mesmo, rezando em oração, no caso, mas hoje em dia a gente pode fazer meditações, né? Não precisa ser necessariamente um rezo. Mais uma vez, voltando, eu gosto de frisar nisso, porque não estou falando aqui de um ponto de vista apenas católico ou religioso, né? Mas mostrar o quanto que ele, como ser humano, atingiu esse estado, né, de liberação e desapego, né? E que hoje na sociedade a gente não consegue, é muito difícil, né? É muito difícil mesmo. E a peregrinação nos ajuda a despertar para isso, nos ajuda a perceber, né? Porque a gente não consegue carregar mais do que a gente precisa, né? A gente simplesmente tem que ficar pesando ali gramas. Será que eu levo uma camisa a mais, uma camiseta a mais? Será que eu levo, né? Será que eu vou precisar disso daqui? Às vezes, quando a gente vê, até aquele a mais não era necessário, né? Um par de meia a mais, né? E o São Francisco é muito bonito também na história dele. Ele usava suas túnicas, que eram de panos bem velhos, né, e doados pelas pessoas, mas se ele via um pobre na rua, alguém passando frio, e que pedisse para ele a túnica, ele tirava a túnica dele e ficava, mesmo no frio lá da Itália, né, lá no norte da Itália, na época do inverno, né, ele ficava sem nada, né, e doava, né, e se desapegava, e tanto que conta nesse livro, né, que eu li também, que os próprios frades, né, que conviviam com ele, às vezes ficavam até um pouco irritados, porque era difícil conseguir providenciar um novo hábito para ele, uma nova túnica, né, porque ele se desfazia, mas aí ele era fraco, ele tinha também questões de saúde, e no frio todo mundo precisa de um casaco, pelo menos, né, de um pano para se cobrir, né, e aí era necessário ir lá providenciar, e ele não queria que fosse novo, ele queria que fosse um usado, né, então não era tão simples assim. E aí, gente, nesse livro que eu estou falando para vocês, tem também uma reflexão muito interessante, né, que esse historiador fala, né, citações de algumas pessoas, algumas personalidades, que diziam que, na verdade, o São Francisco, ele era o pobre mais rico
que existiu ali, né, naquela época. Por quê? Porque apesar de ele se abdicar, porque justamente quando a gente se abdica, quando a gente abre mão daquilo que a gente acha que é tão importante para nós, é que as providências acontecem, né? Então, na história dele, ele recebia presentes, assim, que ele não precisava, mas ele recebia, por exemplo, ele nunca ficava sem ter onde dormir ou sem ter o que comer, né? Então, por mais que ele abrisse mão, né, até de alimentos, isso também me chama muita atenção na história dele, né, ele não gostava de ter banquetes, nada disso, isso é bem peculiar também, uma característica muito forte do São Francisco, mas assim, doavam para ele mosteiros, espaços para que eles e os frades pudessem ficar, então aquilo que era necessário para a prática dele, para aquilo que era importante na vida dele, era providenciado, né? Então, e ele estava sempre também doando tudo aquilo que ele tinha para os outros e ele sempre recebia de volta, né? Então, não é que ele era pobre porque ele abria mão de ter as coisas, porque ele queria e achava que ele não tinha que ter. Às vezes, talvez sim, deveria ter, de repente, um momento ou outro, uma dificuldade ali de dizer não para as coisas. É claro, é um ser humano, mas ele poderia ter se ele quisesse. E aí, essa sabedoria que a gente acha que poderia trazer para a nossa vida também, né? Que aquilo que realmente é para nós, que a gente precisa, a gente vai ter, né? É providenciado, né? E a gente tem esse medo, né? A gente acha que não, que vai faltar. A gente vive numa sociedade muito conectada com a falta, né? Então essa é uma mensagem muito bonita de São Francisco de Assis, assim, que eu acho que o caminhar e a peregrinação nos ajuda a perceber, se a gente for aberto a isso, né? E é muito comum, é muito fácil, qualquer peregrino, acho que essa é a grande sacada, né, das peregrinações que a gente vai, é a gente perceber que, caramba, né, durante tantas semanas, durante um mês, sei lá quanto tempo que você resolveu fazer, uma semana, 10 dias, enfim, eu consegui viver só com aquilo, né, porque que será que no dia a dia a gente acha que a gente precisa de tanta coisa? E realmente a gente acha que precisa, porque a sociedade, ela tá estruturada dessa forma, mas no fundo, se a gente for pensar, não precisamos, né? Talvez a gente possa até, hoje em dia, com o estilo de vida que nós temos hoje, né, alguns bens, algumas coisas realmente são bastante importantes, mas até que ponto, né, que a gente não pode rever muito daquilo que a gente carrega, né? E até comecei esse vídeo falando que não são só bens materiais, às vezes também pensamentos, formas de enxergar a vida, que a gente está carregando e que está nos fazendo mal. Por exemplo, essa forma de enxergar a vida de que tudo vai nos faltar, de que a gente não tem tudo que a gente precisa, né? Eu falo por mim, né? Eu sou assim, né? A gente tem esses pensamentos, eu tenho tentado me libertar deles e as peregrinações ajudam muito, porque realmente dá um insight, né? E a gente começa a contemplar coisas que às vezes a gente não tem tempo no nosso dia a dia, né? Que é observar a beleza da natureza, é o ar puro, é aquela alimentação gostosa, às vezes que no final do dia, quando você tá cansado, você tem ali aquela refeição que, nossa, vem como uma bênção, é a água que é proporcionada, às vezes, numa fonte no meio do caminho, que você tá tão com sede, tem ali uma fonte de água, enfim, né? O cobertor quentinho quando tá frio, né, que chega lá no albergue ou no mosteiro, enfim, e tem aquele banho gostoso, né, que às vezes a gente não para pensar o quanto que realmente esses detalhes é aquilo que realmente importa às vezes na nossa vida, né, a conexão com as pessoas também que estão ali também num estado de energia diferente, né, num estado, digamos, de entrega, de abertura, que no dia a dia, quando está todo mundo muito corrido, muito preocupado, muito estressado, ainda mais nas cidades grandes, né, a gente não consegue ter essa abertura das pessoas, a gente não consegue parar para entender a pessoa quem ela realmente é, né. E no caminho, eu também já falei isso em alguns outros vídeos, uma beleza, né, que dá, é que você enxerga ali a alma da pessoa, né, porque no dia a dia a gente está acostumado a ver a pessoa, inclusive com aquelas roupas delas, né, aquelas máscaras sociais que a gente utiliza, né, e no caminho, como tá todo mundo com a mesma roupa de caminhada, você não sabe se tá falando com quem você tá falando, né, se aquela pessoa, o que ela é na vida dela, né, então isso unifica, né, faz com que todo mundo realmente esteja ali no mesmo nível, nivela todo mundo, né? E a gente na sociedade, no dia a dia, infelizmente, a gente tem essas questões, né? Porque as posses, os bens, ou as coisas que a gente carrega, às vezes a gente acha que isso dita quem a gente é, quando no fundo não, né? Então, gente, este vídeo era mais para trazer essa reflexão, né, do quanto que o caminho, sincronisticamente, digamos assim, né, no caminho de São Francisco, a gente fica mais próximo da mensagem, da principal mensagem que ele transmitiu, né, e isso é muito transformador, pode fazer com que a gente volte aí olhando para a vida de uma outra maneira, é o que eu tento fazer na minha, é difícil, mas enfim, a gente vai tentando dia a dia e de pouquinho em pouquinho se lembrar, né, do que é o mais essencial para nós.
Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você concorda, comenta. Se você tem alguma história para contar, né, compartilha também. Como eu já falei, eu fico muito feliz com a participação de vocês e é sempre é muito gostoso poder ver essa troca acontecendo. E obrigada, né? E até o próximo vídeo. Bom caminho para nós.